Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriel Torobá e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prototipação, tá? Bom, me apresentando, né, um pouquinho, eu estou como diretor de inovação da Tec Vitória, já acompanho já há bastante tempo já os projetos aqui, enfim, estão fazendo parte aqui da Tec, e nesses 3 anos foram mais de 150 projetos. E E legal que eu vou falar de uma etapa super importante de todos os projetos que eles passam né, enfim, vivenciam. Bom, prototipação. Primeiro, é legal conceituar o que que é um protótipo. Geralmente o protótipo, ele vem como base de uma materialização de uma ideia ou um conceito, para justamente ter uma lógica de testes, para justamente essa essa equipe, esse projeto de inovação, poder, ter contato, com o que vai ser desenvolvido, tá. O protótipo, ele é uma ferramenta que ela é utilizada para justamente esse conceito, essa lógica serem testados ao longo do tempo. O que que é interessante nisso? Ele resumidamente, é feio, sujo e barato, sabe, uma versão inicial reduzida de baixo custo para entender esse comportamento e esse retorno que o meu possível usuário ou cliente tem a respeito daquela solução, tá. Eh, a gente faz uma estimativa que é 100 vezes mais barato fazer essa mudança em relação a teste com protótipo antes de fazer a solução final e aplicar para implementação. O que que isso quer dizer? Que se eu faço algo que é feio, sujo e barato, rápido de testar, e eu erro mais rápido, eu já entro no conceito justamente daquilo de errar rápido, aprender, para aquilo ali virar uma lição aprendida e ser uma melhoria na minha solução. Então esse é o foco principal que tem na realização do protótipo. E o protótipo, desmistificando um pouquinho, ele tem diferentes formas de serem feitos, né. Eh, ele é bem simples, na verdade, vocês veem aí nas imagens, é no papel, é desenho, é materializado de N formas, porque o objetivo é apresentar para o outro, apresentar para o cliente, o usuário, um pouquinho do conceito da lógica da solução que a gente está querendo trazer. Então ela pode ser feita papel, caneta, post-it, Lego, massinha. O importante é tirar aquela ideia da cabeça e materializar de alguma forma em algum lugar para justamente eu conseguir testar com o meu possível usuário ou cliente, né. Mas o que que eu queria resumir com vocês? O conceito de protótipo, ele justamente entra naquela questão de o protótipo ele inicia com a materialização da ideia, ok? Do conceito. A partir disso, né, e aí eu tô dando o exemplo de 3 rosquinhas, eu consigo também fazer uma validação do que o meu possível cliente está pensando que é a solução. Vou dar um exemplo. Se eu vou costumar parede, né, eu não vou pegar cimento e lajota e vou começar a subir a parede. O que eu posso fazer? Boto uma caixa de papelão e vou perguntar para o meu cliente: "É aqui que você quer que eu faça a parede?" Ele: "É", "Não é", "É dessa altura, é desse jeito, é pra lá, pra cá". Então não comecei quebrando chão, batendo massa e botando tijolo. Eu comecei simplesmente posicionando e entendendo a lógica que ele tem a partir do olhar dele. Então o protótipo justamente serve para isso. Por isso que tem esse desenho. Quando eu vou falando do mínimo produto viável, que é o MVP, né, eu já estou o quê? Fazendo algo mais simples, a partir das validações, para eu agora testar com o mercado, ou seja, testar de alguma forma com uma outra parte ali do mercado para ver como é que ele acha ou não do produto viável. E o produto final é justamente aquele que eu já sei quando o produto já teve uma maturidade suficiente para conseguir, fazer uma entrega. Bom, quais são os tipos de protótipos que nós temos? Nós temos basicamente 3 tipos de protótipo, tá. Um é o protótipo de baixa fidelidade, de média fidelidade e alta fidelidade. Ou seja, cada vez que eu aumento o nível dele, eu materializo e eu tenho mais complexidade na entrega desse protótipo. O que que é interessante nisso? O protótipo, apesar de ser simples, eu consigo trazer complexidade nele, eu consigo aumentar o nível de detalhamento nele,
para dar um direcionamento. Como geralmente os protótipos são feitos para prototipar um serviço, um produto digital, é o mesmo caminho, tá. O de baixa fidelidade é isso, que vocês conseguem fazer na mesa, né, pegar um papel e desenhar. Porque um rascunho desenhado ali e feito de uma forma mais grosseira é interessante, porque é aquela famosa frase: "Deixa eu desenhar para ver se eu consigo ficar mais claro. Desenha aí para mim para eu entender". Esse desenho aí para eu entender, ele ajuda nisso. "Ah, mas só vou fazer para o aplicativo", não, não. Ele pode ser de N coisas. Por exemplo, vocês faziam mapa, é um protótipo, né. Se eu quiser fazer um protótipo de um serviço, eu simplesmente vou montar um teatro, né. A pessoa entra aqui, ela é atendida dessa forma, vai para esse lado, vai para o outro. Então eu consigo prototipar, ou seja, testar justamente aquele conceito, aquela lógica daquilo ali que eu estou querendo, tá direcionado. Esse aí, por exemplo, é um exemplo, né, são exemplos de protótipo de baixa fidelidade, ou seja, eu desenho e mostro ali apenas o fluxo. O que que isso me ajuda? Ganhar velocidade. Eu acho que isso é o mais importante quando está num projeto de inovação, tem que ganhar velocidade para errar e aprender rápido. Esse é o mais importante que tem que ser feito. Já o de média fidelidade, eu já posso usar ferramentas, né. Hoje é muito fácil a gente usar ferramentas que a gente consegue encontrar na IA, Lovable, Mocha, o Claude, enfim, Base 44, e tem o Firebase, tem várias, tem N possibilidades da gente conseguir avançar na média fidelidade. O que que é interessante? Se eu uso um protótipo de baixa fidelidade, eu já consigo replicar ele em alguma dessas IAs que fazem um desenho mais complexo, justamente para fazer esse encaixe ali dos elementos dentro de um protótipo de média fidelidade. O média fidelidade, eu já me debruço mais e já faço com mais esmero, com mais atenção, com mais dedicação, os elementos que eu validei no baixa fidelidade. Por quê? Eu já tenho mais claro qual caminho ele tem que ir. Isso é importante, porque o de média fidelidade, ele dá, um direcionamento sobre o quanto de recurso e tempo eu vou gastar para ele ir de alta fidelidade. Em todo momento eu vou testando ele. Já são mais pactuados, já mais direcionados, tá. E o de alta fidelidade, ele já é mais próximo da realidade, ele já é mais próximo de algo real. Inclusive, o de alta fidelidade, ele já pode ser considerado já algo que eu já posso meio que deixar solto, né, para as pessoas que não tiveram contato com aquilo testarem, tá. Então já tem uma cara de algo real. "Poxa, Gabriel, mas o meu projeto ele não tem nada digital, não é de base tecnológica, ele ainda não sei o que que é". Não tem problema. Isso aqui que eu estou falando com vocês é um protótipo. Como assim, Gabriel? Uma apresentação é um protótipo. Ah, mas eu quero testar, o meu discurso, eu quero testar se isso tem loja, se isso tem mercado. Legal. Eh, eu vou fazer uma apresentação comercial, com planos comerciais, com direcionamento de valor, de preço, isso é um protótipo também. Ou seja, tudo que eu puder colocar no conceito uma lógica para eu testar com outro, apresentar para o outro, é um protótipo. E aí eu estou testando e validando. E aí dando um passo para trás. O que que é interessante também observar e amarrar? O protótipo ele serve para as pessoas que não estão imersas dentro do meu projeto ou do meu tema conseguirem opinar. E qual o objetivo? Errar. O objetivo é errar. Então, errem. Sabe por quê? Porque imagina que eu estou no protótipo, eu estou no ambiente laboratorial. Estou no ambiente de testes. Então, quanto mais eu testo isso, mais eu faço que isso fique mais fluido e as pessoas comecem a fazer perguntas que acho bobas, mas não são bobas, é aí que mora a grande inovação que vocês vão trazer. Por quê? Eu tô ali ficando com, sabe, tomando porrada, mas tô tomando porrada no treino. Entendeu? Então é um ambiente controlado. O protótipo serve para isso. "Ah, mas não ficou bonito, não ficou", não importa, não importa. Se ficar feio, vale também. O negócio é, eu tenho que ter início, meio e fim. Então se eu consigo materializar isso de alguma forma, até mesmo no desenho, mostrar para alguém, essa pessoa fazer perguntas, tá validando. E aí vocês têm as personas já desenhadas, então você já tem com quem direcionar, e não só a persona, mas vocês podem direcionar de outras formas também. Então, tragam para pessoas que não sabem do que vocês estão falando, que isso é muito importante, tá? E aí,
Como é que eu faço para prototipar? Existe algo chamado jornada do usuário, que é onde eu começo a conectar a jornada, né, de como caminha esse usuário até o objetivo final. E o que que isso é importante? Se eu tenho toda essa jornada desenhada, eu tenho as telas do protótipo, eu tenho ali a jornada do protótipo. Então, beleza, eu tenho meu modelo de negócio, eu fiz o recorte de segmento de clientes, eu fiz o recorte persona e pesquisei com essas personas. Na pesquisa, eu tenho que perguntar como você resolve isso. Nessa do como você resolve isso, justamente é o direcionamento para: ok, você resolve dessa forma. Se eu estou trazendo uma nova solução, eu tenho que trazer uma inovação, tenho que fazer uma entrega de valor realmente válida. Como é que essa entrega de valor? É justamente esse encaixe, esse direcionamento que a gente precisa fazer para resolver o problema da persona. Então, a jornada mapeada é a primeira coisa. Por quê? Legal. Então, vamos fazer uma analogia. Se eu tenho que fazer um percurso, né, e do ponto A para o ponto B, e tem um caminho que sempre é feito. E às vezes eu falo: "Poxa, espera aí, tem uma inovação, eu posso melhorar isso, eu posso dar mais rapidez para isso, mas eu primeiro preciso entender como as pessoas chegam de um ponto A para o ponto B". Entendido isso, eu vou pegar isso e vou saber onde eu posso melhorar. E justamente são essas jornadas. Então, dentro de cada pontinho aqui, cada bolinha, eu tenho que saber o que que eu posso melhorar. E aí que entra a parte de inovação. Essa entrega de valor para o cliente e para o usuário. Que aí são os ganhos. Aí eu tenho um retorno sobre o investimento. Mas, Gabriel, retorno do investimento não é só sobre dinheiro? Não. Se eu gero algo que traz menos fricção, mais velocidade, mais ganho para o meu usuário, eu já estou tendo um retorno do investimento, tá? Essa rapidez que ajuda, tá? Bom, e o que que é mais importante que eu tenho falado desde o início? Testar e aprender. Então é importante dentro do teste e aprendizado, vocês conseguirem materializar esse conceito dessa lógica e fazerem isso. Então, vamos lá, recapitulando. Se vocês têm o modelo de negócio, você tem a persona, você tem a jornada, eu tenho que materializar isso em termos de protótipo, tenho que testar isso com o meu usuário e cliente, e a partir disso, eu tenho que começar a fazer de verdade esse teste de aprendizado. E por que que isso é importante? Bom, primeiro, você é diferente do seu usuário, tá? Então você conhece muito sobre o produto e você está imerso. Então você já está com viés já de isso não mudar. E o que que isso é interessante também? Quando eu testo com pessoas diferentes, eu tenho outras perspectivas e pontos de vista diferentes. Então, isso é muito importante, extremamente válido, extremamente essencial para justamente parar um pouquinho e diminuir um pouquinho a paixão emocional que eu tenho sobre aquela solução, que todos vocês devem ter. Só que eu também tenho que ter um desapego, porque eu tenho que descobrir que aquela solução pode ser outra solução, tá? Testar é barato, a não ser que eu tô falando com pessoas com muito dinheiro aqui, a gente não pode ficar jogando dinheiro fora. E não é só dinheiro não, tá? Recurso de tempo também. Então qual a melhor forma da gente ganhar tempo e não gastar dinheiro? É justamente esse teste. Eu tenho que ser rápido, é barato fazer um protótipo. Hoje tem um monte de ferramenta que ajuda nisso. Então é caminhar com isso. E de novo, usar isso como solução de utilização de produto, ajuda nós, né, e quem está no projeto com a gente, a dar um direcionamento. Então esse desapego, esse direcionamento, essa melhoria ajuda realmente a, opa, ser mais pontual, ser mais convincente, ser mais objetivo, mais pragmático, porque no mercado ninguém vai ter peninha de vocês não. Então é melhor fazer o teste, ser rápido e ser pontual nisso, tá? Bom, reforçando, a parte de protótipo é muito importante, tá? Agora, os insumos necessários para isso vêm das etapas anteriores: desenho de modelo de negócio, pesquisa de mercado, definição de persona. Sem isso, né, eu vou fazer uma solução que não tem objetivo, não dá resultado. Um outro ponto: "Ah, mas eu posso começar com protótipo?" Legal, mas você vai testar isso para quem? Isso é muito importante estar definido, porque se eu fizer um protótipo e não for para ninguém, fica-se perdido, tá. Então esse direcionamento é extremamente essencial, tá. De onde vai o protótipo e como eu vou utilizá-lo, tá.
Outro ponto também, galera, testem em partes, não precisa jogar para todo mundo. Outra coisa, testar é eu poder acompanhar e não direcionar. O que que é isso? Se a pessoa foi lá, eu comecei o teste, a pessoa franziu a testa, fez isso, será que é isso? Será que é aquilo? E se perdeu ali, ou se não é culpa dele, é culpa de vocês, tá? A culpa é do emissor, não é do receptor, tá? Se, por exemplo, eu não estou sendo claro para vocês, a culpa não é de vocês, é minha. Então eu tenho que ter essa malícia, sabe, de o que que eu posso fazer para ser mais acessível, porque quando eu estiver no mercado, ninguém vai conseguir acompanhar isso. Vocês não vão conseguir ficar acompanhando tudo, como a pessoa usa ou não aquele tipo de solução, tá? Então é muito importante isso. Testem, testem, testem. E justamente, se vocês verem, enfim, N exemplos, vocês utilizam produtos que toda vez tem uma atualização, que é muito importante, porque a tendência de comportamento do usuário, a tendência de compra, a tendência de consumir aquela solução muda. Então tem que ter esse olhar mais crítico em relação a isso, tá? Porque o produto de vocês vai mudar. Então é melhor vocês já terem essa mentalidade já desde o início. Outra coisa também, pro pitch, que vai ser nosso próximo encontro, se vocês falarem só da solução, é uma coisa. Se falarem da solução e que já teve testes, melhorias e aprendizados, é outra coisa. Já demonstrou que vocês já tiveram um passo ou 2 evoluídos lá na frente. Porque fazer uma página, um site, um app rápido na IA, beleza, mas qual vai ser o diferencial de vocês? Já pensaram nisso? Qual vai ser o diferencial de aprendizado? Qual vai ser o diferencial de colocar isso de pé? Então, para a gente ganhar velocidade, o protótipo é muito importante, mas o protótipo sem base, sem fundamento, perde-se ao longo do tempo, tá bom? Bom, esse foi um pouquinho da trilha da inovação, tá? Que eu quis trazer para vocês, essa etapa de prototipação, ela é muito importante. Então, tudo que a gente puder falar sobre protótipo, botar teste e definir isso é essencial. Lembrando que protótipo é a validação de conceito, de lógica da solução que vocês estão fazendo. Então, aproveitem, materializem isso e coloquem à prova. No próximo encontro eu vou falar de pitch, tá? E é importante ter esse encontro e o próximo, produzam algo, porque no pitch vai ser necessário que você já tenha um modelo mental do que já está produzido. Beleza? Bom, gente, esse foi o ponto de hoje. Foi mais rápido, mais objetivo, porque o protótipo é mão na massa, tá? É mão na massa para fazer e testar. Beleza? Bom, nos vemos semana que vem, tá? E aproveitem bastante os materiais que vocês têm acesso na StarTech. Tchau, tchau.